O milagre que mudou a vida de Juliana, a cura do angioedema hereditário na Igreja Universal. Juliana tinha apenas 28 anos, mas já havia aprendido a conviver com o medo. Desde criança, ela sofria com uma doença rara e dolorosa, o angioedema hereditário, uma condição genética que causava inchaços graves e repentinos em seu corpo, principalmente na face, garganta e abdômen. Os ataques vinham sem aviso, muitas vezes à noite, e podiam ser fatais se obstruíssem suas vias respiratórias. Médicos receitavam remédios caríssimos, mas mesmo assim, Juliana vivia em pânico. Eu não podia trabalhar direito, não conseguia dormir tranquila, e minha família sofria junto, ela lembra, com os olhos cheios de lágrimas. O pior veio quando, em uma crise severa, ela foi levada às pressas para o hospital. Os médicos disseram que, se o inchaço na garganta não baixasse rápido, ela precisaria de uma traqueostomia. Foi ali, deitada naquela cama, sentindo o ar faltar, que Juliana fez um desabafo desesperado: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Eu não aguento mais. Naquele momento, uma enfermeira, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, se aproximou e, com um sorriso tranquilo, disse: Minha filha, Deus tem poder para curar você. Venha comigo na igreja, e você vai ver o milagre. A primeira visita à Igreja Universal. No domingo seguinte, Juliana entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O que ela viu ali foi diferente de tudo que já havia experimentado. O pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre a fé que move montanhas. As pessoas oravam com fervor, algumas chorando, outras levantando as mãos em adoração. Juliana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus realmente pode me curar? Ela pensava. Naquele dia, o pastor fez um apelo: quem aqui precisa de um milagre? Quem está cansado de sofrer? Venha ao altar. Juliana hesitou, mas uma irmã da igreja, percebendo sua luta, a pegou pela mão e disse: Vem, minha filha. Jesus está te esperando. Ela se ajoelhou, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungindo-a com óleo consagrado. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença em sua vida. Saia, espírito de morte. Essa mulher está livre. As palavras ecoavam com uma força que Juliana nunca havia sentido. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Juliana começou a participar das reuniões. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e decidiu obedecer, mesmo com suas finanças apertadas. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, ela pensou. Também se juntou à corrente de oração, onde irmãos intercediam uns pelos outros com clamores intensos. Em uma fogueira santa, uma vigília de oração que vai até de madrugada, Juliana sentiu o fogo do Espírito Santo queimar dentro dela. Eu não saio daqui sem minha cura, ela declarou, chorando no altar. O pastor explicou que a cura não era apenas física, mas espiritual. Muitas vezes, a doença é uma porta aberta para o inimigo. Precisamos fechar essa porta com a palavra de Deus. Juliana começou a jejuar, a ler a Bíblia e a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Cada passo a aproximava mais de Deus. O milagre no dia da libertação. Foi em uma terça-feira, durante um culto de libertação, que tudo mudou. Juliana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo enquanto o pastor orava: Espírito de angioedema, sai agora em nome de Jesus. De repente, ela sentiu como se algo saísse dela. Glória a Deus, gritou uma irmã ao lado. Juliana começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Eu sinto que estou curada, ela disse, tremendo. Nos dias que se seguiram, Juliana esperou, temerosa, pelo próximo ataque. Mas ele não veio. Semanas se passaram, e nada. Ela voltou ao médico, que, surpreso, confirmou: seus exames não mostravam mais sinais da doença. Isso não tem explicação médica, o doutor admitiu. Juliana sorriu: tem sim. O nome é Jesus. A transformação e a lição de vida. Hoje, Juliana é uma mulher diferente. Não só está completamente curada, como também se tornou uma serva de Deus na Igreja Universal. Ela testemunha no altar, contando como a fé a libertou. Eu aprendi que Deus não nos abandona. Quando a medicina não tem resposta, Ele tem. Quando o medo nos paralisa, Ele nos dá coragem.
Mas precisamos dar o primeiro passo, crer e obedecer. Sua vida financeira também mudou. Depois de ser fiel nos dízimos e ofertas, Juliana conseguiu um emprego melhor e até ajudou sua família. Deus não é só de milagres, é de providência. Quando a gente confia nele, tudo se multiplica. Hoje, toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, Juliana responde com convicção: não foi remédio, não foi sorte. Foi o poder de Deus na Igreja Universal. Foi a fé, a oração, a unção dos pastores e a obediência à palavra. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder do Altíssimo, provando que, onde há fé, não há impossíveis. A notícia do milagre de Juliana se espalhou rápido. Primeiro entre os irmãos da igreja, depois pelos vizinhos, até chegar aos ouvidos de quem mais precisava ouvir, pessoas que, como ela, já tinham perdido a esperança. Uma dessas pessoas era o Marcos, um homem de 42 anos que há 5 anos lutava contra uma depressão profunda. Ele tinha tentado de tudo: médicos, terapias, remédios que só o deixavam sonolento e vazio. Até que um dia, sua irmã, que frequentava a Universal, chegou em casa com os olhos brilhando e disse: Marcos, tem uma irmã na igreja que foi curada de uma doença que os médicos disseram que não tinha jeito. Se Deus fez por ela, pode fazer por você também. No início, ele resistiu. Já tentei de tudo, mana. Não adianta. Mas algo na voz da irmã o fez pensar. Talvez não fosse mais uma tentativa vazia. Talvez fosse a última chance. No domingo seguinte, ele entrou pela primeira vez na Universal. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas sentia um peso no peito que não era só da doença, era o desejo de ser livre. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Marcos sentiu lágrimas escorrendo sem perceber. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo novo, esperança. Na corrente de oração, quando as mãos foram impostas sobre ele, Marcos sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo. Não foi instantâneo. Não foi como um passe de mágica. Mas, nos dias seguintes, ele começou a perceber as mudanças, acordava com mais disposição, os pensamentos negativos perdiam força, e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de sorrir sem motivo. Em 3 meses, Marcos não só estava livre da depressão como havia reconquistado a alegria de viver. Voltou a trabalhar, reconquistou a confiança da família e, o mais importante, encontrou um propósito: ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que ele. Eu achava que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Na Universal, eu aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, é obedecer, é persistir. Enquanto isso, Juliana não parou. Ela se tornou uma intercessora na igreja, orando por quem chegava quebrado, compartilhando seu testemunho com amor. Um dia, uma jovem chamada Ana, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado, procurou-a depois do culto, tremendo de medo. Eles disseram que não tem mais o que fazer. Eu não quero morrer. Juliana segurou suas mãos e olhou nos seus olhos: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Você vai ver o milagre dele, mas tem que crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Ana começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a participar das correntes de oração, a jejuar e a obedecer às orientações espirituais. Os médicos, surpresos, não entendiam como os exames melhoravam a cada semana. Em 6 meses, não havia mais sinal da doença. Eu não tenho palavras para explicar. Só sei que, onde a medicina falhou, Deus agiu. Essas histórias não são coincidência. São provas de que, quando nos rendemos a Deus de verdade, Ele age de maneiras que vão além do que podemos imaginar. A Universal não é só um lugar de culto, é um campo de batalha espiritual, onde a fé é exercitada e os milagres se tornam realidade. Hoje, Juliana, Marcos e Ana fazem parte de um exército de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Eles não guardam seus testemunhos para si. Compartilham nas redes sociais, nas ruas, com amigos e até com estranhos, porque sabem que uma só palavra de fé pode mudar uma vida. Muitas pessoas ainda sofrem porque não conhecem o poder de Deus, diz Juliana, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Mas enquanto houver alguém precisando de um milagre, eu vou estar aqui, falando: não desista. Deus tem o melhor para você. Basta crer e obedecer. E assim,
a cada dia, mais vidas são tocadas, mais corações são curados, e o nome do Senhor é glorificado. Porque, no final, a maior prova de que Deus é real não está nos livros, nem nas teorias, está nas vidas mudadas, nos sorrisos recuperados, nas famílias restauradas. E a história continua. Talvez a próxima vida transformada seja a sua. Naquela mesma semana, enquanto Juliana compartilhava seu testemunho na porta da Universal, um homem chamado Carlos passou por ali arrastando os pés, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ele tinha 42 anos, mas parecia ter 60. As rugas profundas no rosto contavam anos de noites em claro, de dívidas que não acabavam e de um vício que o consumia aos poucos. Há 3 meses, ele tinha perdido o emprego como motorista de caminhão depois de um acidente causado pela bebida. A vergonha o impedia até de olhar nos olhos da própria filha de 12 anos, que agora o via como um fracasso. Deus não existe, não, pensava ele, amargurado, enquanto ouvia ao longe os louvores que vinham do templo. Se existisse, não teria deixado minha vida virar esse lixo. Mas algo na voz de Juliana o fez parar. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias. Era dor genuína em sua voz quando ela falava de desespero, seguida por uma alegria que só quem já foi salvo do fundo do poço poderia ter. Carlos se encostou no muro, de braços cruzados, como se quisesse se proteger daquilo que ouvia. Mas o coração, traidor, acelerou. Você acha que ainda tem jeito para mim? Perguntou ele, secamente, sem nem olhar para Juliana. Ela virou-se para ele com um sorriso que parecia guardar um segredo. Não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão e disse: Vamos entrar. Hoje é o seu dia. Dentro do templo, o pastor estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Carlos sentou-se no fundo, com as mãos trêmulas. Isso não é para mim, pensava. Mas quando o pastor fez o apelo, quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem está disposto a deixar Deus escrever uma nova história? Algo dentro dele rachou. Não eram lágrimas, era uma dor antiga saindo, como um grito abafado por anos. Ele levantou a mão. Naquela noite, Carlos não saiu o mesmo homem que entrou. Não houve fogos de artifício, nem vozes do céu. Mas quando o pastor orou por ele, impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, as correntes do álcool, da vergonha e da derrota são quebradas agora. Carlos sentiu como se uma mão invisível puxasse para cima, como quem tira alguém de um poço. Ele começou a chorar sem conseguir parar, não de tristeza, mas de alívio. Era como se uma carga de 1000 quilos tivesse sido tirada de suas costas. Eu quero viver de novo, sussurrou, entre soluços. E viveu. 3 meses depois, Carlos estava de volta ao volante não de um caminhão, mas de um ônibus escolar, emprego que conseguiu depois que um irmão da igreja o indicou. Sua filha, que antes o evitava, agora corria para abraçá-lo quando ele chegava em casa. À noite, eles liam a Bíblia juntos, e ele contava para a menina como Deus tinha lhe dado uma segunda chance. Papai, o senhor não bebe mais? Perguntou a filha certa vez, com os olhinhos brilhando de esperança. Não, minha filha. Agora eu bebo é da água viva que Jesus dá, respondeu ele, apertando-a contra o peito. Carlos não guardou seu milagre só para si. Toda semana, ele voltava à Universal, não mais como um homem quebrado, mas como um guerreiro. Levava outros motoristas que conhecia nas paradas de caminho, homens como ele era antes, perdidos, com as mãos vazias e o coração cheio de cinzas. E ele repetia para eles as mesmas palavras que Juliana lhe dissera. Não desista. Deus tem o melhor para você. Basta crer e obedecer. Porque Carlos tinha descoberto uma verdade simples, mas poderosa: milagre não é só coisa de história antiga. Milagre é hoje. É aqui. É para você. Um desses homens que Carlos levou para a igreja foi o seu antigo companheiro de estrada, o seu João, um homem de quase 60 anos, com as mãos grossas de tanto segurar o volante e o rosto marcado por noites sem sono. João era daqueles que diziam não acreditar em nada, mas carregavam uma dor tão profunda que até o riso tinha gostado de cinza. Há 2 anos, ele havia perdido o filho mais novo em um acidente de moto, e desde então, a garrafa era sua única companheira. As estradas longas só faziam sua solidão crescer, e o ódio por Deus, que ele dizia ter abandonado, era o que o mantinha de pé. Não adianta, Carlos, resmungava João,
cruzando os braços quando o amigo insistia. Se Deus existisse, meu filho estaria aqui. Mas Carlos não desistiu. Ele sabia como era aquela escuridão. Então, uma noite, depois de mais uma entrega, parou o caminhão em um posto deserto e olhou nos olhos do amigo. Seu João, eu também achava que Deus não existia. Até o dia que ele me provou que estava errado. Não é questão de merecer, velho. É questão de entregar. Você já tentou? João baixou a cabeça. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Ele nunca tinha tentado. Só tinha xingado. Naquela semana, relutante, ele entrou na Universal ao lado de Carlos. Não orou. Não chorou. Só ficou parado, de braços cruzados, enquanto o pastor falava sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus não evitou a dor de Marta e Maria, ele a transformou, disse o homem no púlpito. João sentiu algo estalar dentro dele. Não era fé ainda. Era só uma rachadura na armadura de amargura que carregava. Mas na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez, quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, João hesitou, e levantou. Não por crença, mas por desespero. E quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, algo inesperado aconteceu. Ele viu, como um filme passando rápido, o rosto do filho. Não triste, não machucado, mas sorrindo, como se dissesse: Pai, tá na hora de parar de sofrer sozinho. João caiu de joelhos. E chorou. Não choro de homem bêbado, mas um pranto que lavava décadas de poeira da alma. Quando se levantou, não estava curado da dor, ninguém se cura da saudade de um filho, mas pela primeira vez em anos, sentia que podia respirar. Eu não sei explicar, confessou a Carlos depois do culto, enxugando o rosto com as mãos calejadas. Mas é como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas. Carlos sorriu, sabendo exatamente o que ele queria dizer. Isso é Jesus, velho. Ele não tira a cicatriz, mas ele sarar a ferida por dentro. E assim, seu João também se tornou mais um guerreiro da fé. Não pregava com palavras bonitas, mas com a vida mudada. Levava outros caminhoneiros, outros pais quebrados, outros homens que achavam que não havia saída. E naqueles bancos da Universal, entre louvores e orações, eles descobriam que milagre não era só para os outros. Era para eles também. Porque a igreja não era um lugar de pessoas perfeitas. Era um hospital de almas. E ali, entre as quatro paredes, Deus fazia o que fazia há 2000 anos, transformar água em vinho, cinzas em alegria, e homens mortos por dentro em novas criaturas. Carlos olhava para tudo aquilo e agradecia. Não era mais o bêbado que tremia nas madrugadas, nem o pai ausente que falhava com a família. Era um homem de pé, com uma missão: mostrar a outros que, não importa quão fundo tenha caído, sempre há uma mão estendida. Basta esticar a sua também. Um dia, enquanto Carlos esperava o início do culto na porta da Universal, viu um homem encostado no muro do outro lado da rua. O jeito curvado, a barba por fazer e o cheiro de cerveja que chegava até ali eram sinais que Carlos conhecia bem demais. O homem seguiu com os olhos baixos, como se quisesse se esconder do mundo. Sem pensar duas vezes, Carlos atravessou a rua e se aproximou com um sorriso que só quem já esteve no fundo do poço consegue dar. Ei, irmão! Tudo bem? Perguntou, com a voz calma. O homem, que se chamava Antônio, levantou os olhos com desconfiança. Estava sujo, com as mãos trêmulas e um olhar que já tinha perdido a esperança há muito tempo. Tô só passando, murmurou, tentando se afastar. Eu também já passei por aqui, Carlos disse, apontando para o chão como se marcasse um lugar invisível. Já dormi em banco de praça, já bebi até não aguentar mais, já achei que Deus tinha me abandonado. Mas olha onde estou hoje. Antônio parou. Algo na voz de Carlos o fez olhar direito para ele pela primeira vez. Não era um sermão, não era uma bronca. Era a voz de alguém que realmente entendia. Como assim? Perguntou, com um fio de curiosidade. Entre aqui, goja comigo, Carlos estendeu a mão. Só 10 minutos. Se não gostar, pode ir embora e eu não vou te julgar. Antônio hesitou, mas algo dentro dele, uma faísca quase apagada, o fez seguir Carlos para dentro da igreja. O barulho dos louvores o pegou de surpresa.
Não era um lugar silencioso e frio como ele imaginava. Era vivo, cheio de pessoas que cantavam como se tivessem encontrado algo precioso. Algumas até choravam. Antônio se sentou no fundo, de braços cruzados, mas não conseguiu evitar que os olhos se enchessem de lágrimas quando ouviu o pastor dizer: Deus não desiste de ninguém. Não importa o que você fez, Ele está te esperando de braços abertos. Naquela noite, Antônio não saiu da igreja. Ficou para a oração no final, e quando o pastor impôs as mãos sobre ele, algo quebrou dentro do seu peito. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz que ele não sentia há anos. Como se alguém tivesse tirado um peso de 100 quilos das suas costas. Nos dias seguintes, Carlos não o deixou sozinho. Levarão-no para o desafio dos homens, um grupo na igreja onde homens como ele, quebrados, mas em busca de restauração, se reuniam para orar e se fortalecer. Antônio resistiu no começo, achando que não merecia, que já tinha ido longe demais. Mas Carlos só sorria e dizia: ninguém aqui é santo. Somos todos pecadores salvos pela graça. O que importa é o hoje. E o hoje de Antônio começou a mudar. As mãos pararam de tremer. Os olhos voltaram a brilhar. Ele arrumou um trabalho como ajudante em uma oficina, graças a um irmão da igreja que lhe deu uma chance. Aos poucos, reconquistou a confiança da família. A filha, que há anos não queria nem olhá-lo na cara, um dia o abraçou chorando e disse: Pai, você voltou. Um ano depois, era Antônio quem estava na porta da Universal, esperando o culto começar, quando viu outro homem passando com o mesmo olhar perdido que ele já teve. Sem hesitar, atravessou a rua e estendeu a mão. Ei, irmão! Tudo bem? E assim, a corrente do milagre continuava. Porque na Universal, ninguém é deixado para trás. Cada vida restaurada se torna um farol para outra alma perdida. E Deus, fiel como sempre, continua escrevendo histórias de transformação, uma de cada vez. O milagre completo. O homem olhou para Antônio com desconfiança, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de noite sem sono. Não tenho nada, irmão. Nem força para acreditar mais, murmurou, como se as palavras pesassem toneladas. Antônio não soltou sua mão. Sabia daquele peso. Eu também achei que estava acabado, disse, apontando para a igreja. Mas lá dentro tem alguém que não desiste da gente. Nem quando a gente desiste de si mesmo. O homem hesitou, mas Antônio insistiu: vem. Só hoje. Se não gostar, eu mesmo te levo para casa. E assim, como um dia alguém havia feito por ele, Antônio guiou pelos degraus da Universal. Não sabia, mas aquela seria a última noite que aquele estranho dormiria nas ruas. Um ano depois, o mesmo homem, agora de terno simples, mas rosto iluminado, batizava as águas do rio, enquanto sua mãe, que o havia dado como morto, chorava na margem. Filho, você voltou, ela repetia, como um eco da filha de Antônio. E ele sorria, porque sabia, o milagre não era só dele. Reflexão final. A vida quebra a gente de jeitos que a gente nem entende. Às vezes, o chão parece sumir debaixo dos pés, e a escuridão sussa que não há saída. Mas Deus não trabalha com finais. Ele trabalha com recomeços e os usa para tecer uma corrente invisível, a do homem que estende a mão porque um dia alguém estendeu a dele. A do pai que volta porque uma filha esperava. A da fé que nasce quando tudo diz que é tarde. Lição de vida. Ninguém se salva sozinho. O milagre começa quando você deixa ser ajudado e se completa quando você se torna ajuda. Porque a luz que Deus acende em você não é para ficar guardada. É para iluminar o próximo que ainda tropeça no escuro. E assim, a história de Antônio não terminou. Multiplicou-se. Porque na Universal e na vida, o maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você. Uma alma de cada vez. Sempre.